Boa noite. Vamos estudar a palavra de Deus? Vamos estudar a Bíblia. Eu quero abrir a Bíblia aqui no Salmo de número 90. Salmo 90. Amém? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? E a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém? Vamos orar? Senhor, queremos louvar o Teu nome. Agradecemos a Ti por mais esse dia de vida. Agradecemos a Ti por mais esse momento, Senhor, que o Senhor preparou antes da fundação do mundo para estarmos contigo, para ouvirmos a Tua voz, para falarmos contigo. Pedimos a Ti que derrame sobre nós Tua graça e poder, que o Senhor possa estar trazendo Seus cuidados sobre nossas vidas. Entregamos a Ti as nossas famílias, pedimos a Ti que traga a Tua bênção, nossos lares que sejam abençoados e guardados. Oramos pelos nossos irmãos, que o Senhor possa cuidar, que todos sejam abençoados e guardados por Tua mão. Pedimos a Tua bênção na nossa nação, que o Senhor possa cuidar, que essa nação seja abençoada e guardada por Ti, que o Senhor derrame graça e poder. Oramos pelos enfermos, que sejam tocados e curados, para a glória do Teu nome, e oramos pelas famílias que têm perdido entes queridos, que o Senhor possa estar cuidando de cada uma delas, consolando, confortando, fortalecendo. Entregamos em Tuas mãos o órfão, a viúva, pedimos a Ti que os abençoe. Toma em Tuas mãos pessoas que estão em situação de rua, em misericórdia, pessoas que estão hoje presas a algum tipo de vício, que o Senhor possa trazer libertação, e que o Senhor possa agora, nesta hora, falar conosco por Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.
Amém? Glória a Deus. Muito bom estarmos mais uma vez reunidos para estudarmos a palavra de Deus. E nessa vida nós achamos muitas coisas, né? E hoje pela manhã eu estava lendo a palavra no Salmo 84, quando os salmistas, filhos de Coré, né? Coré ou Corá, né? Para uns Coré, para outros Corá, eles dizem que o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, e eles falaram assim: nós, os teus altares, né? Eu, os teus altares. Então nós precisamos nos encontrar diante do altar do Senhor. E aqui nós vamos estudar um texto hoje, Romanos capítulo... Deixa eu abrir aqui. Romanos capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. É um texto muito... Opa! Ok. André, valeu? Romanos capítulo 7 é uma analogia que o apóstolo Paulo faz ao casamento. E eu quero também trazer aqui, já que tem essa analogia, trazer um paralelo, porque eu tenho sido muito perguntado por essa questão aqui, tá? E eu quero deixar aqui também registrado, né? Vai ficar registrado agora esse questionamento, né? Então, Romanos 7, de 1 a 6. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer, o marido estará livre da lei e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não a caducidade da lei, ou da letra, né? Caducidade da letra. Amém? Quero fazer uma oração. Pai, louvamos o teu nome, agradecemos a ti pela leitura da tua palavra, pedimos a tua bênção, que o Senhor possa falar conosco, Senhor. Que essa palavra gere vida em nós, gere alegria em corações. Pai, e também, Pai, que essa palavra possa despertar muitas pessoas. Que o Senhor possa falar, ó Deus, que não seja uma palavra humana, mas que seja a tua palavra, a tua voz, a tua graça. Oro pelo André, Senhor, entrego o André em tuas mãos, peço a ti que abençoe sua vida, derrame graça na sua família, que o Senhor possa cuidar da vida do meu amigo, que ele seja alcançado pela tua graça, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Esse texto é muito claro, mas há pessoas que digam que esse texto é controverso. E eu vejo que há uma clareza nesse texto como o sol ao meio-dia.
Então eu quero trazer aqui, primeiro vou falar a primeira parte do texto, né, como um paralelo, e depois a gente vai ver a segunda parte do texto. Então vamos lá. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Então é uma pergunta, né? Então veja só. Muitas pessoas me perguntam a respeito do que nós vamos ver aqui no versículo 2. E muitos acham que esse assunto é controverso, mas não há controvérsia alguma. O texto é muito claro, né? Então a gente vai ver isso aqui agora. Vamos lá. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Muito claro, né? Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Aqui nós vemos o quê? Nessa analogia, nós vemos algo aqui interessante. Ao usar essa analogia, Paulo destaca que Cristo também nos liberta da lei. Tá? Então ele faz uma analogia entre o casamento e uma vida, né, na lei ou uma vida, né, em Cristo. Por que ele faz essa analogia do casamento? Porque o casamento nós conhecemos muito bem. Nós sabemos muito bem como funciona o casamento perante a lei. Né? Se uma mulher ela se casa com um homem, ela, segundo a lei, ela tem que fazer o quê? Ela tem que ter o compromisso de ir com esse homem até, né, ou ele morre ou ela morre. Casamento é para sempre. Então o que Paulo está trazendo aqui para os romanos é justamente isso. Que não pode haver uma interrupção, tá, enquanto ambos estiverem vivos. Então aqui não é somente, ele não está apontando somente para a mulher, não, que o homem está livre disso, não. Aqui é para ambas as partes, né? Então a gente vai voltar para o texto, mas aqui parece refletir se a lei de Moisés coincidia, ou conhecida, né, pelos leitores originais da epístola. Alguns pensam que esta expressão refere-se à lei do Império Romano. Então as pessoas achavam que Paulo estava falando da lei do Império Romano, mas na verdade Paulo estava apontando para a lei de Moisés. Então vamos voltar para o texto agora no versículo 2, a gente vai ter mais um entendimento. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Beleza? Então não tem controvérsia nisso, está escrito, né? E a gente vai ver o versículo 3, ele segue a mesma visão. Veja, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Agora, entenda uma coisa aqui. Aqui ele não está dizendo assim, a mulher pode deixar o marido e viver com outro, casar com outro, né? Viver com outro. E se o marido morrer, ela deixa de ser adúltera. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo o quê? Veja lá, vamos voltar no versículo 3. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Veja, porém, se morrer o marido, está livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, se o marido dela morrer, né, ela pode casar de novo. Mas isso aqui também é vice-versa, para o marido também, né? Se a mulher morrer, o marido também está livre da lei, da lei conjugal, né? E pode tornar a se casar. Beleza, isso aqui muito claro, tem outros textos, né, que completam isso aqui, complementam, né, esse estudo, mas o apóstolo trouxe apenas uma analogia.
O casamento foi só para ele apontar mais para frente, mais adiante, porque na verdade o que Paulo estava falando aqui não era só, ele não queria trazer isso só para trazer o casamento em si. O casamento era só para dar uma base, porque as pessoas sabiam como funcionava o casamento. Mas agora, saber o quê? Como deve funcionar a nossa vida mediante a Cristo. Porque tem muita gente aí que ainda tem, sabe, algumas coisas assim, o camarada está preso lá na lei, né, preso nas letras, mas Cristo nos libertou da lei. Isso que Paulo deixa claro nesse texto. Então vamos voltar para o texto. No versículo de número 4, Paulo fala assim, ó: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Ele está falando da lei de Moisés. Por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Quem é esse outro? Aí ele diz, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Epa, quem foi que ressuscitou dentre os mortos? Jesus Cristo. Então Paulo estava dizendo para nós que Jesus Cristo, com a sua morte na cruz, o que ele fez? Ele nos libertou da lei. E agora nós pertencemos a ele. Então o apóstolo, ele fala aqui, assim no versículo, ainda no versículo 4, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Olha só o que nós precisamos entender. Qual é a nossa missão na terra? Nós que conhecemos o casamento, a gente sabe que não pode haver uma interrupção, né, enquanto os dois estiverem vivos, então beleza. Aí agora ele está falando que não deve haver uma interrupção entre da nossa vida, já que Cristo nos libertou da lei e ele é vivo, é poderoso. Então ele está dizendo que Cristo nos libertou para quê? Para que nós pudéssemos frutificar para Deus. Então nós precisamos dar uma olhada para a nossa vida. O que estamos fazendo para Deus? Estamos frutificando para Deus? O que é frutificar para Deus? Tem muita gente que acha que frutificar para Deus não, eu tenho que ganhar, sei lá, 100 mil pessoas, 100 mil almas. Se der para ganhar, né? E der para cuidar delas, se essas 100 mil almas não se perderem, se você conseguir cuidar de tudo, né? Mas se você ganhar uma alma, se você conseguir levar a palavra a um coração sedento, e esse coração sedento se firmar em Cristo, é frutificar para Deus. Porque tem muitas coisas que hoje estão aí que a gente acha que é o bastante, né? Não é o bastante. O frutificar para Deus é nós sermos alguém que tem um coração ligado ao coração de Cristo, falarmos da parte do Senhor para as pessoas, né? E que a gente não tenha esse interesse naquilo que a gente faz para que o nosso nome seja exposto, né, no outdoor, nada disso. Frutificar para Deus é fazer com que o nome do Senhor seja conhecido, seja glorificado, seja exaltado na terra. Então nós precisamos entender isso. Então o apóstolo Paulo, ele faz uma analogia para mostrar para nós, olha, é dessa forma. Há uma ligação agora entre você e Cristo. E essa ligação não pode ser interrompida. Não pode haver uma interrupção nesse enlace, nesse relacionamento. Então isso fica muito claro para nós. Então observe que no versículo de número 5, ele diz assim, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte.
Então veja que nós estávamos ligados à lei, mas muitos de nós frutificávamos sua morte. Por quê? Porque as coisas desse mundo eram ativas nas nossas vidas. Nós praticávamos aquilo que o mundo trazia para nós, né? E nós fazíamos o quê? Recorríamos à lei, né? E muitas vezes o que acontece? Quando a lei é usada, muitas vezes ela é usada só para alguns, para outros não. Mas agora nós estamos em Cristo. É diferente, é uma vida diferente. A vida com Cristo é diferente de uma vida na lei. Então o texto diz que Jesus fez o quê? Ele nos libertou da lei, né? Lá no... Deixa eu ver aqui. No versículo de números 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, tem que haver em nós uma consciência. Eu estou neste mundo para que eu possa frutificar para Deus. Nós não podemos ter um sentimento, né, um pensamento mesquinho, né, um pensamento assim, fugiu aqui a palavra, um pensamento, assim, uma coisa só nossa. Nós precisamos ter um pensamento de que eu estou aqui para fazer o nome do Senhor ser conhecido. Eu estou aqui para fazer com que o nome dele seja glorificado. Eu estou aqui para que pessoas possam receber a palavra de Deus e conhecer o Senhor. E se lançar aos pés desse Deus que é vivo e poderoso. Então nós precisamos nos preocupar com isso. Nos preocupamos com muitas coisas para nós mesmos. Para as nossas coisas nós acordamos cedo, dormimos tarde. Para nossas coisas nós aplicamos todos os nossos recursos, nossa força, nossa saúde, nossa juventude. Para as nossas coisas nós fazemos. Mas nós precisamos nos preocupar em fazer para Deus. E se estamos ligados a Cristo, precisamos fazer as obras de Cristo. Então nós precisamos dar uma olhada para a palavra e ver o que a palavra de Deus diz a respeito de nós. Voltando ao texto. Então nós vimos aqui que nós morremos relativamente para a lei por meio de Cristo, né? E o apóstolo Paulo, ainda agora no capítulo 6, no versículo 3 ao 11, ele fala algo interessante, veja aí. Vamos ver do versículo 1, né? Para a gente pegar o contexto. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da nossa morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores
de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então nós precisamos entender a palavra. Nós precisamos nos aprofundar em conhecer a palavra de Deus. Porque nós não estamos nessa vida à toa. Não caímos, de um paraquedas nesse mundo e estamos aqui abandonados. Cristo nos resgatou do império das trevas. Nós éramos escravos do pecado, agora nós temos liberdade em Cristo. Mas essa liberdade, ela não dá a nós autonomia para a libertinagem, mas ela nos aproxima de Cristo com um sincero coração. Então nós precisamos ter um coração sincero e entendendo o que estamos fazendo aqui. Então quando Jesus nos libertou, Ele nos libertou para que nós viéssemos frutificar para Deus. Aplicar a nossa vida no reino. Viver para Deus. Então ele está falando, quando ele faz a analogia do casamento, voltando lá, falar do casamento, quando ele faz essa analogia, que a mulher está ligada ao marido pela lei, e que enquanto ele estiver vivo, ela não está livre para um outro relacionamento, nós agora estamos ligados a Cristo. Então, se estávamos ligados ao pecado, quando Cristo morreu, Ele fez o quê? Ele morreu e Ele nos libertou dessa vida de pecado e nos aproximou dele. Então agora nós precisamos frutificar para Deus. Então nos preocuparmos com as coisas de Deus. E estamos vivendo dias difíceis. As pessoas estão precisando de Deus. E se nós temos, nós precisamos passar. Nós precisamos compartilhar essa presença de Deus, esse poder de Deus, essa palavra de Deus que nós temos. Nós precisamos compartilhar isso. Isso é frutificar para Deus. Mas vemos pessoas se alimentando quietinhas, como se fizesse um biombo assim, e ficassem ali escondidas, se alimentando. O que nós recebemos de Deus, nós precisamos compartilhar. E quando nós compartilhamos, não só nós nos alimentamos de Deus, mas as pessoas também que recebem a palavra que temos, elas também se alimentam do Senhor. Então, se preocupe com isso. Se preocupe em frutificar para Deus. Entendendo que a nossa vida hoje com Cristo é uma vida como um casamento. A mulher ligada ao seu marido pela lei. Nós estamos ligados a Cristo. Então não pode haver uma interrupção. Não pode haver uma separação. Romanos 12, 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Olha o que estamos falando. Nós estamos ligados a Cristo, mas nós somos membros uns dos outros, porque Cristo é o cabeça da igreja, o cabeça federal da igreja é Cristo. E nós estamos ligados, uns aos outros e ligados a Cristo, que é a cabeça. Então se preocupe em frutificar para Deus. Use a sua vida para frutificar para Deus. 1 Coríntios 12, 27. 1 Coríntios 12, versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo
individualmente membros desse corpo. Por que individualmente? Um é dedo, um é a mão inteira, outro é o braço, antebraço, cotovelo. Quando nós nos ajuntamos, nós formamos um corpo. Mas somos o que ele diz? 12:27. Olha só o que ele diz. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Nem todo mundo é boca, nem todo mundo é nariz, nem todo mundo é orelha. Um é orelha, um é nariz, um é boca, outro é cabeça, outro é olho, outro é mão, outro é pé, outro é joelho. Então, mas nós estamos juntos. Isso é, nós precisamos estar juntos. Essa junção fala de congregação. Estarmos congregados, um corpo, ligados à cabeça que é Cristo, para que nós possamos frutificar para Deus. Mas esse assunto está sendo muito controverso. Eu não preciso estar junto, eu fico quietinho no meu canto. Mas não é isso que a Bíblia diz. Se você der uma olhada, começar a olhar lá de trás para cá, Isaías 45:20 diz: congregai-vos e vinde. Se a gente for para... mas é Velho Testamento. Não, a gente vem para Hebreus. Não deixamos de congregar como é costume de alguns. A gente está sempre debaixo da palavra, e a palavra sempre nos cortando de um lado e do outro. Aí a gente vem para Provérbio 18, diz que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então nós não podemos ser solitários, nós fazemos parte de um corpo. Imagina se um pé sozinho anda. A função do pé é o quê? É andar, Mas ele sozinho não anda, não. Precisa de uma perna, Precisa de músculos, de nervos. Precisa de um coração pulsando. Precisa de uma mente, de um cérebro pensando. Andar para frente, andar para a direita, andar para a esquerda, andar para trás, andar... Precisa de tudo isso. Então se preocupe com isso. Eu sei que veio agora a pandemia. Muita gente agora fez o quê com a pandemia? Eu vou ficar em casa, aproveitar, eu vou ficar em casa porque é perigoso, o vírus e tal. Mas o vírus só está na igreja? Ele só entra na congregação dos santos? Ele está na padaria, ele está no supermercado, no ônibus, na lotação, Ele está em todos os lugares. Então nós precisamos entender uma coisa. Eu preciso estar unido no corpo. Eu preciso somar força. Eu preciso glorificar o nome do Senhor nessa força. Eu preciso frutificar para Deus. Eu preciso estar unido a Cristo, porque Cristo está unido ao corpo. Não é um individualismo, é um corpo. E o versículo 6, eu quero voltar lá em Romanos 7, versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. Caducidade da letra, 2 Coríntios 3, 6. Pastor Eliseu, e aí, tudo bem, varão? 2 Coríntios 3, 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Então que essa graça do Senhor esteja sobre nós, que possamos frutificar para Deus, que nós possamos entender isso,
possamos entender que o nosso relacionamento com Cristo é como um relacionamento de um casal, onde um está ligado ao outro. E só pode haver interrupção se houver morte. Ok? Que o Senhor nos abençoe, que Ele derrame graça sobre nós, que sejamos abençoados e guardados por esse Deus lindo e poderoso. Amém? Quero fazer uma oração. Pai, louvamos o Teu nome. Queremos agradecer a Ti por Tua presença, por Tua graça. Agradecemos a Ti pela Tua palavra ministrada. Pedimos a Ti, Senhor, que continue falando conosco, derramando graça e poder em nossas vidas. Que possamos, Senhor, frutificar para Ti, Senhor. Que nós possamos nos preocupar com isso, em estarmos sempre unidos ao corpo, frutificando, Senhor. Pai, um membro fora do corpo não frutifica, ele não tem vida. E que o Senhor possa derramar sobre nós o Teu Espírito, que sejamos abençoados e guardados por Ti. E agora pedimos a Ti, Pai, que nos despeça em paz, em segurança, que sejamos abençoados, guardados, que o Senhor possa derramar sobre nós o Teu poder, que cada um de nós, juntamente com nossas famílias e os nossos irmãos, sejamos guardados pela Tua mão, abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe sua vida, rica e abundantemente. Um abraço. Com Deus.